A pandemia do coronavírus está a transformar radicalmente a vida cotidiana. Mas para algumas pessoas as coisas não mudam. Os refugiados continuam a fugir da guerra e da perseguição. E muitos acabam por ficar em campos de refugiados sobrelotados, onde falta tudo, desde alojamento adequado até ao acesso à água potável e saneamento. Estão muitas vezes expostos ao frio, à umidade, ao stress, à fadiga. E tendo em conta a epidemia de Covid-19, a situação pode tornar-se numa catástrofe. Essa catástrofe pode ser evitada e como? Essa é uma das questões que vou discutir com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi. Obrigada por se juntar a nós na Euronews. A sua organização diz que a cada 2 segundos uma pessoa tem de abandonar a casa, o que significa que no final da nossa conversa mais de 240 pessoas terão sido deslocadas à força em todo o mundo. Algumas vão para campos de refugiados onde as condições são terríveis. Até agora não assistimos a um grande surto de Covid-19 nestes campos. Que tipo de medidas estão em vigor? O que se pode fazer para evitar o pior? Estamos a tentar estar o mais preparados possível. Pedimos aos governos que incluíssem os refugiados nas suas respostas. Obviamente que o fazem porque é do interesse de todos abranger nas respostas toda a população, incluindo os refugiados. Estamos a ajudar-nos a nós próprios com ONG parceiras, com outras organizações das Nações Unidas nas áreas da saúde, da água e do saneamento, extremamente importante, mas também na área da comunicação. Aprendemos aqui na Europa como é importante ouvir todos os dias as mensagens que as autoridades nos dão sobre como nos devemos comportar, que bloqueios observar, que regras observar. Temos de fazer o mesmo com estas populações. E depois temos de fornecer dinheiro, porque há outro fenómeno importante. Muitas destas pessoas vivem com rendimentos muito pequenos, com empregos diários muito incertos, e muitos destes empregos e rendimentos estão a desaparecer devido à atual situação. Então temos um problema social e económico que pode tornar-se ainda pior do que o problema de saúde a longo prazo. Mais um ponto. Disse que a maioria destas pessoas se encontra em campos sobrelotados. Bem, uma boa parte destas pessoas está, mas 60 a 70% dos 70 milhões de refugiados e deslocados em todo o mundo vivem, na realidade, em comunidades com grande afluência de pessoas, em comunidades pobres. Portanto, tanto eles como as comunidades de acolhimento estão expostos a esta pandemia. Os refugiados tornaram-se num tema controverso aqui na Europa, frequentemente utilizado para alimentar debates políticos, especialmente em certos Estados-membros que suportam o peso da crise migratória de 2015 e onde as autoridades têm vindo a dizer que já não podem dar-se ao luxo de ajudar os refugiados. As coisas podem ficar muito piores. O que estamos a ver agora é que a União Europeia está a lutar pela sobrevivência com as grandes economias à beira do colapso. Temo o que pode acontecer a seguir, o impacto que esta crise poderá ter na futura integração dos refugiados nas comunidades da Europa. Sim, e receio ainda mais que a ajuda externa, a assistência e a Europa, que, como sabem, é o maior doador de ajuda humanitária e de ajuda ao desenvolvimento do mundo, receio que possa ficar comprometido à medida que formos avançando. Talvez não imediatamente, porque todos compreendem que as necessidades humanitárias são agora urgentes, mas mais tarde, quando esta pandemia ficar para trás. Devemos recordar, por exemplo, que o reforço dos sistemas de saúde nos países pobres não é apenas do interesse desses países pobres, o que é um argumento por vezes difícil de defender, infelizmente. O reforço desses sistemas de saúde para todos, para os nacionais, para os refugiados, é do interesse de todo o mundo, porque a pandemia pode regressar através de um país pobre. Portanto, a ajuda não é apenas do interesse dos beneficiários, mas de todos. Espero que a pressão que vai existir sobre os orçamentos nacionais, porque haverá um custo muito elevado para as economias nacionais responderem à crise da Covid-19,
Espero que essa pressão não resulte em reduções da ajuda humanitária e da ajuda ao desenvolvimento, da qual os refugiados também beneficiam. Itália acaba de declarar que os portos italianos já não podem ser considerados seguros e que as autoridades não vão deixar atracar barcos humanitários com refugiados durante todo o período de emergência sanitária nacional causada pela propagação da Covid-19. Qual é a sua reação à decisão de Itália de encerrar os portos? Isto não é apenas um fenómeno que acontece em Itália. Acontece em todo o mundo. As fronteiras foram fechadas. E compreendo, porque os governos estão a tentar conter a propagação da pandemia. É compreensível e é realmente necessário, provavelmente na maior parte dos locais. O que estamos a dizer é que temos de ter cuidado, porque fechar as fronteiras e impedir o desembarque vai contra os princípios fundamentais de proteção, dos que precisam dessa proteção. Eles fogem da guerra e da perseguição, coisas que, infelizmente, não param durante a pandemia. O que estamos a dizer aos governos é que, em primeiro lugar, há formas de preservar a prática do asilo, mesmo nestas circunstâncias, e fornecemos muitos conselhos técnicos aos governos sobre como fazê-lo, seja através de sistemas de quarentena, através de entrevistas virtuais com pessoas. Por isso, é possível fazê-lo. Mas ainda mais importante, se isto tiver de ser feito durante um período de tempo que seja temporário, que estas medidas sejam para a duração da crise. Uma vez que a crise passe, precisamos de voltar às práticas normais de proteção dos refugiados, porque, caso contrário, se esta prática se mantiver após o fim da crise, teremos uma situação muito grave em termos humanos. Filippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, muito obrigada por estar connosco no Global Conversation.